Neste domingo estamos comemorando o Dia das Mães. E, a meu ver, todos os dias são o Dia das Mães, né? Mas o mundo achou por bem de escolher esta data para que a gente comprasse presente para as mães. Então, feliz Dia das Mães para as mães. E neste dia, eu não quero presentear vocês com um presente perecível, mas sim com um sermão que tem uma aplicação prática para vocês. E tanto que eu vou me direcionar às mães, mas as avós também estarão inclusas nisso, até porque a avó é a mãe duas vezes, né? E se tem uma bisavó, pronto, três vezes, é tripla honra nessa senhora. E os homens, quando eu me referi às mães, é para elas, mas vocês também se encaixam, vai. Mas não façam nenhum protesto, porque realmente o dia é para elas. O texto base que foi lido pelo João se encontra em Mateus, no capítulo 28, e eu peço para que vocês deixem aberto, que a gente vai folhear um pouco, mas nessa mensagem eu quero destacar três pontos importantes para que possa ser mais bem explicativo tudo aquilo que eu quero passar para vocês. O primeiro ponto dessa mensagem é contextualizar essa fala de Jesus, que é bem conhecida, a igreja conhece bem, a gente fala muito dela e graças a Deus por isso, mas eu preciso voltar um pouco umas páginas, talvez, vocês possam até virar a página da Bíblia de vocês, porque vocês vão ver Jesus sendo zombado, humilhado, severamente agredido e crucificado. Tudo isso ele fez por amor à humanidade. Ele passou por aquilo para que a gente não precisasse passar. O Alessio, durante a mensagem da ceia, fez isso de uma forma tão esclarecedora que não preciso falar novamente, porque essa mensagem foi passada de uma forma bem fiel. No capítulo 27 de Mateus, 27, o verso 50, Jesus pendurado, depois de muitas horas ali dos açoites, da própria crucificação, ele pendurado ali, ele grita e entrega o seu espírito. Naquele mesmo dia, ele foi sepultado em um sepulcro novinho, um sepulcro que ninguém usou, só Jesus. E se essa história fosse uma história comum de uma pessoa normal, ela acabaria aqui, acabaria no túmulo. Mas estamos falando da história do Rei do Universo encarnado. Depois de 3 dias, ele ressuscita de uma forma gloriosa. E quem são as primeiras pessoas a saberem desse fato? Quem foram as primeiras pessoas a espalhar essa mensagem? Mulheres. Maria, a mãe de Jesus, e a Maria Madalena. Elas ficaram atormentadas ao chegar no túmulo, ver o anjo noticiar aquilo para elas, e elas espantadas, e o anjo disse, vai para Galileia. Elas saíram correndo, vamos lá. No meio dessa carreira, quando elas estavam correndo, Jesus aparece para elas e pede para elas levarem a mensagem até os 11. E aí, no verso que a gente leu, a gente vê esse encontro com os 11, mas imagine como foi como aquelas mulheres se sentiram ao ver o mestre delas ressurreto na frente delas. Elas viram todos os açoites, toda a humilhação, e agora Jesus estava na frente delas. Olha que maravilha. Tenho certeza que foi o maior milagre que elas presenciaram Jesus fazer. E agora, chegando aos apóstolos, chegamos no segundo ponto dessa mensagem, porque elas levaram, os apóstolos ouviram e foram se encontrar com Jesus. Nesse momento aqui que a gente leu, Mateus ele não dá muitos detalhes a respeito desse reencontro de Jesus com os apóstolos.
Mas Marcos, Lucas e principalmente João, ele dá bastante detalhes sobre esse reencontro. Mas eu não quero me alongar, eu quero realmente ficar com o que Mateus escreveu, até porque é muito importante uma coisa nessa ressurreição que Mateus faz questão de deixar registrado. Eles não criam na ressurreição de Jesus. É por isso a ausência deles na visita ao túmulo. As mulheres estavam lá desde sempre, podemos dizer assim. Na crucificação, ao pé da cruz, estava lá. Cadê? Só tinha um. No domingo de manhã, cadê? Só tinha as mulheres lá. Os apóstolos, eles não criam. Mas Jesus, ressurreto, estava vivo e muito vivo, chegou para eles e disse essa mensagem que a gente leu, que o João leu e a gente acompanhou. O verso 18 do capítulo 28. Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Durante 3 anos e talvez um pouco mais, esses homens estiveram com Jesus para que Jesus pudesse formar eles, ajudar eles com uma base sólida do ensinamento para este grande anúncio. Jesus ressuscitou. É o anúncio da ressurreição que dá a luz a tudo aquilo que a gente crê. Desde o Deus Criador, se Jesus ressuscitou e ele falou sobre o Deus que criou tudo, e se Jesus ressuscita, então esse Deus é verdadeiro. E se Jesus ressuscitou, então ele disse que era filho de Deus, então ele realmente é filho de Deus. Então percebam como a mensagem da ressurreição ela é importante para a nossa fé. E Deus fez com que essa mensagem ela realmente fosse irrefutável. Porque de muitas coisas que a gente vê na palavra, se tem uma coisa que é fácil da gente provar, até historicamente, é a ressurreição de Jesus. E Deus fez isso para que até mesmo a gente, 2000 anos depois, pudesse verificar e ver. Isso realmente aconteceu. Porque essa é a base da fé. Eles receberam a mensagem, eles viram Jesus, receberam a missão e eles entregaram. Eles efetuaram a missão. E a gente sabe muito bem, porque nós temos o livro do Atos aí, que mostra um pouco desses discípulos que efetuaram essa missão e com algumas dificuldades, claro, mas a mensagem chegou até a gente. E estamos aqui. E uma das coisas que eles ensinaram é que se você é discípulo, você faz discípulo. Você anuncia. E eu creio que ninguém aqui discorda disso. Todo mundo aceita essa missão. Mas algo que eu quero pontuar é que a gente precisa realmente compreender onde a gente tem que fazer discípulos. Porque Jesus ele diz com todas as palavras: façam discípulos em todas as nações. Automaticamente na nossa cabeça vem o quê? Eu preciso sair da minha localidade e ir para outro lugar, talvez um outro estado, outro continente. Mas se a gente vê essa missão, que é nossa, dessa forma, a gente vai acabar limitando essa missão apenas para os de longe e esquecendo especialmente os de perto, principalmente os de casa. E aqui eu chego no terceiro ponto dessa mensagem. E é onde entra exclusivamente as homenageadas da noite, as mães. Eu trago um exemplo bíblico dessa grande missão dentro de casa. É um jovem que ele teve uma educação em casa de sua mãe e sua avó. Ele teve a ausência do pai nesse ensino, mas desde cedo ele foi instruído nas Sagradas Escrituras.
Esse jovem cresceu e se tornou um obreiro formidável. Tanto que temos 2 cartas escritas para ele. Eu creio que muitos talvez alguns já identificaram de quem estou falando, mas se não, não tem problema. Eu estou falando de Timóteo. Sim, das cartas. Essas cartas que Paulo escreveu para ele. Eu peço que vocês vão lá para Timóteo. Na segunda carta de Timóteo, já no capítulo 1, Paulo deixa registrado algo muito importante e tem a ver com as homenageadas da noite. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 5. Está escrito assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé da sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Percebam que a fé de Timóteo foi formada inicialmente por sua avó e sua mãe, em casa. Elas eram fiéis, eram irmãs que eram devotas ao Senhor e desde cedo instruíram Timóteo dentro de casa. Aí nessa mesma carta, pula para o capítulo 3, verso 14 e 15. Capítulo 3, 14 e 15. Paulo diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde a infância, o Timóteo ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras, e essas Sagradas Escrituras conduzem até Jesus. E esse foi um trabalho exclusivamente da sua mãe e da sua avó, em casa. E sabemos que ele se tornou um obreiro e que era jovem, por causa... É só voltar umas folhas aí, na primeira carta, no capítulo 4, o verso 12, Paulo diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. De onde começou essa formação de discípulo de Timóteo? Onde foi que começou o aprendizado de Deus Criador e um Deus misericordioso? Onde foi que começou esse ensinamento de que o Filho de Deus veio ao mundo, morreu e ressuscitou? Em casa. Quando lemos o Atos no capítulo 16, o verso 1, a gente vê a primeira vez que o nome Timóteo, que o Timóteo é mencionado na Bíblia. E assim está escrito, Atos 16, verso 1. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Timóteo, pela primeira vez, aparece aqui, mas a gente já percebe que Timóteo era um discípulo quando Paulo chega. Timóteo já cria. E tanto que eu creio que quando ele tem esse contato com Paulo, Paulo o convida para começar a pregar. Nesse texto não fica claro, mas um pouco mais à frente fica bem claro que realmente Timóteo começou a andar com Paulo. Em Atos 17, verso 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Opa! O jovem, instruído em casa, agora saiu por aí pregando o evangelho com Paulo. Veja que trabalho maravilhoso. Por causa desse trabalho da mãe e da avó em casa, Timóteo agora está, através do evangelho, levando pessoas a Cristo. Um trabalho que começou em casa. Lógico que uma base avançada das Escrituras ele começou a ter, creio que quando estava com o Paulo. Mas isso não desmerece o trabalho da mãe em casa. Muito pelo contrário, evidencia. Porque quando Timóteo viu a oportunidade, ele abraçou e foi. E a gente tem esse resultado, que é muito bom. Quando Timóteo ele começou a servir a igreja,
Não era só Timóteo que estava salvando pessoas através do evangelho. Era a mãe e a avó também, porque elas deram a base. Embora que um filho ele vá e comece a converter milhões, mas a base que a mãe deu em casa também está ali naquele ensinamento. Porque ele ouviu em casa que aquele Jesus que foi crucificado ressuscitou. E isso começou em casa. E essa é a maior lição para nós e principalmente para as mães hoje. Vocês têm uma missão preciosa nas mãos, anunciar o evangelho dentro de casa para os próprios filhos. Muitas vezes, esses frutos, eles vão demorar, até porque estamos falando de filhos. Talvez vocês vão ver frutos desse trabalho muitos anos depois, mas vão ter frutos, se assim vocês crerem e fazer o trabalho de vocês. Vocês não precisam ir para o outro lado do mundo para que pessoas recebam a mensagem. Você já tem seus filhos em casa. Vocês podem fazer isso com eles e eles podem sair. Se vocês quiserem, amém. Se for assim, mas o trabalho de vocês começa em casa. E sabe de uma coisa? Satanás não quer que vocês façam isso. Ele não fica satisfeito com esse trabalho. Sabe por quê? Eu costumo dizer que as mães, elas são criadoras de gerações. Eu ouvi isso hoje, eu acho que foi o Paulo César comentou na oração. As mães criam a próxima geração. E nós estamos vendo duas gerações muito fracas. Gerações que, infelizmente, já é resultado de um trabalho que foi feito no passado para atacar as criadoras de gerações. As mães. Vimos isso por causa dos movimentos feministas, principalmente que veio na década de 60, que tinham uma aparência de ampliar os direitos da mulher, da voz, mas na prática era um cavalo de Troia para afastá-las da posição de autoridade e influência que ela tinha dentro de casa. Aquilo que começou como uma luta contra o machismo, que é completamente antibíblico, isso é horrível, se tornou em uma militância até mesmo contra Deus e contra Jesus, afirmando que eles é machista, que a Bíblia não serve de nada, que isso só menospreza a mulher. Resultado, as mulheres, um número muito grande, começaram a rejeitar a fé, o casamento e seus papéis de mãe. Observem essa geração de hoje. As mulheres sonham em trabalhar, ter grandes empresas, sucesso, nome conhecido mundo afora. Elas podem fazer isso? Com certeza. Não tem problema nenhum nisso. O problema é rejeitar a fé e atacar o maior poder que Deus deu às mulheres, que só cabe a Deus. Dar a vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Mulheres, vocês têm um poder que só Deus tem. Dar a vida. Os homens, nós participamos, né? Mas é uma participação tão pequena literalmente nisso, comparado ao que vocês fazem. E isso é algo que Deus deu para vocês. E essas ideologias satânicas que vêm com essas ideias de meu corpo, minhas regras, na prática, é uma pauta para a prostituição e caso uma vida apareça, possa retirar sem mais e nem menos, para, no fim, adotar um boneco reborn ou ter um cachorro em casa como filho. Não que eu seja contra os animaizinhos, muito pelo contrário. Mas percebam que os ataques eles foram feitos nas mulheres para afastar vocês da função mais bela que existe na face da terra, que é ser mãe. É só perguntar quem já foi mãe aqui ou quem é mãe. Vão dizer a mesma coisa. E eu aproveito esse momento para dar um conselho para as mulheres mais jovens e as que ainda não casaram. Estudem, trabalhem, pensem no futuro, planejem. Mas nesse planejamento não deixe o casamento e seus filhos de lado. Não há nada mais prazeroso no mundo do que isso. E quando tiverem seus filhos, se dediquem a ensinar a palavra para eles desde cedo, assim como Eunice e Lloyd fez com Timóteo. Eles
Levem isso como objetivo de vida. Anunciem o Cristo ressurreto a seus filhos para se tornarem Timóteo. Não permitam que digam que Jesus menospreza vocês ou que seja lá o que for. Muito pelo contrário. As mulheres têm um papel fundamental no Evangelho desde o começo. Deus fez questão que a mensagem do Evangelho começasse com uma mulher virgem e as primeiras pessoas a anunciar a ressurreição fossem mulheres. Como é menosprezar vocês? Nunca. Mas entendam que o privilégio que Deus deu para vocês, Satanás não quer que vocês entendam isso. E quando essas ideologias chegarem, jogue fora. Muito pelo contrário. Defenda a fé. E defenda também o anúncio que vocês têm que fazer dentro de casa, para que seus filhos cresçam tendo em mente o que Jesus falou em Mateus, que a gente leu, em Mateus 28, no verso 18 para frente, que ele, Jesus, tem toda a autoridade no universo. E é necessário fazer discípulos, batizando-os em nome dele e obedecer tudo o que ele ordenou, para assim estar com ele até o fim dos tempos. Feliz as geradoras de vidas. Feliz o dia das evangelistas do lar. Feliz as criadoras de gerações. Feliz são as mães e feliz o dia de vocês. Amém.